Sabe quando um filme parece ser uma coisa, mas na verdade esconde uma lição muito mais profunda? Pois é, o filme Maria Madalena de 2018 pode parecer só um drama histórico, mas hoje a gente vai olhar para ele de um jeito diferente, como se fosse um guia, quase uma aula, sobre como a gente cria a nossa própria realidade. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. E se a jornada da Maria Madalena, do jeitinho que o filme mostra, for na verdade um mapa, um passo a passo para a gente entender a tal da lei da atração? Vamos investigar essa conexão? Para fazer isso, nosso caminho vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, a gente vai sentir a frequência dessa busca da Maria. Depois, vamos mergulhar na ideia de que o reino está dentro. Vamos descobrir a arte de receber, entender a fé que manifesta e, no final, trazer tudo isso para a nossa vida hoje. Então, para começar, o mais importante é a gente esquecer os rótulos que a sociedade daquela época colocou na Maria. Vamos olhar para ela como uma verdadeira buscadora. Sabe, ela sentia um chamado por dentro, uma inquietação que empurrava ela para longe do que todo mundo esperava. Um sentimento que, olha, talvez seja bem familiar. E essa inquietação toda, essa coceira na alma, tem nome quando a gente fala de lei da atração. É o impulso da alma. É aquela vozinha lá no fundo, sabe? Aquela bússola interna que aponta para longe do que é esperado e na direção do que é verdadeiro para a gente. Era essa força que movia Maria desde a primeira cena do filme. E isso nos leva direto para o coração da mensagem do filme, que é também o pilar de qualquer manifestação. A criação de verdade sempre começa de dentro para fora. E essa frase do filme, uau, ela resume tudo. É a base da nossa análise. A ideia não é ficar esperando uma ajuda externa, um milagre cair do céu. É sobre cultivar um estado interno tão real, tão presente, que o mundo lá fora não tem outra opção a não ser se moldar e refletir essa nova vibração. E aqui a coisa fica muito interessante. Olha só o contraste. De um lado, os outros discípulos, eles ouviram a mensagem e pensaram numa revolução física, em pegar em armas, derrubar Roma. Mas a Maria entendeu a lição mais profunda. A verdadeira mudança não era política, era vibracional. Era sobre atingir primeiro um estado de paz e poder por dentro. Essa compreensão dela nos leva a um ponto fascinante da jornada, a metodologia dela. O jeito quieto, observador da Maria não era passividade de jeito nenhum. Pelo contrário, era ali que estava sua maior ferramenta de poder. No universo da manifestação, a gente chama isso de modo receptivo. E isso é uma arte. Não é só sobre pedir ou querer muito uma coisa. É sobre se colocar num estado de permissão, de silêncio interno, para que a inspiração e a clareza cheguem sem precisar forçar a barra. E aqui está o pulo do gato. A Maria conseguiu uma compreensão muito mais profunda porque a mente dela não estava cheia daquele ruído, sabe? Da ansiedade, da resistência, do e se. Ela operava a partir da aceitação e da presença. Isso fez dela um canal limpo, uma rádio perfeitamente sintonizada com uma verdade que os outros, com toda aquela agitação, simplesmente não conseguiam ouvir. Essa capacidade de receber nos leva naturalmente ao próximo pilar, a fé. Mas calma, não é aquela fé de, eu espero que dê certo. Não, a fé que a gente vê na Maria é algo muito mais potente. É um estado de certeza, um conhecimento silencioso e inabalável. Isso muda completamente o jogo. Para a lei da atração, fé não é só pensar positivo, é saber, é sentir, lá no fundo, que aquilo que se quer já é real no nível da energia, antes mesmo de aparecer na nossa frente. É uma força que cria ativamente. E aqui a gente vê o ápice de tudo. Pensa na cena, no momento mais sombrio, quando todo mundo caiu no medo, no desespero, ou seja, numa frequência baixíssima, a Maria se manteve firme. Ela sustentou a visão, ela segurou a frequência da fé lá no alto, e foi exatamente por isso que ela se alinhou para ser a primeira a testemunhar a ressurreição, a manifestação física da crença dela. Ok, então vamos conectar tudo isso. Como é que essa jornada da Maria, vista por essa lente, se transforma numa lição prática e poderosa para a gente aqui e agora? A transformação final da Maria é incrível. De uma mulher que era vista como um problema pela família e pela sociedade, ela se tornou a apóstola dos apóstolos. Isso é um exemplo perfeito do que a gente chama de alinhamento com o eu superior. É o ato de largar para lá as etiquetas que os outros nos dão para finalmente viver quem a gente sabe que é, na nossa essência. E este resumo aqui deixa tudo bem claro, né?
Cada parte importante da história dela no filme reflete um conceito fundamental da manifestação. A resistência da família serviu para deixar o desejo dela cristalino. A visão da ressurreição foi a crença dela se tornando um fato concreto, visível. E se tem uma lição para a gente levar de tudo isso, talvez seja esta. A manifestação mais poderosa não é sobre pedir coisas, é sobre se alinhar com a frequência da nossa verdade. Quando o foco muda para essa harmonia interna, o mundo do lado de fora se reorganiza para combinar com essa nova música. E para a gente encerrar, fica essa reflexão no ar. A jornada de Maria Madalena, vista desse jeito, é um convite para a gente olhar para dentro. A pergunta final é: que reino, que paz, que poder e que verdade já existem aí dentro, só esperando a hora de serem trazidos à luz?